Oi, gente, tudo bom? Eu sou Pascal, eu sou canadense, sou quebecoise do Quebec e eu moro aqui em São Paulo, uma cidade que eu adoro o Brasil. Então estou aqui com vocês. Como foi a sua experiência de viver na Argélia, Níger e México quando criança e no Peru como adulta? Grande pergunta. Eu diria que isso me transformou. Eu não seria a mulher que eu sou hoje ou a pessoa que eu sou hoje se não tivesse essas experiências. A primeira foi na Argélia, eu tinha 8 anos, ou seja, a idade da minha filha. Desde então a gente morou 1 ano na Argélia, 2 anos no Niger, não Nigéria, é outro país, o Niger é francês, francófono, e eventualmente México, e continuei viajando e trabalhando em outros lugares. Isso me transformou. Eu diria que a maior transformação que isso gerou na minha vida é o fato que o mundo é um só, os humanos temos muitas coisas em comum e ao mesmo tempo tantas diferenças. E quando viajando como criança, sendo criança, com os pais curiosos que entravam em contato com as pessoas localmente, etc., na medida que se podia, porque a gente morava lá também, tinha um ritmo de vida, eu ia na escola, convivia com pessoas de várias culturas, não só os locais. Isso faz que a gente aprende a se relacionar com pessoas de culturas diferentes, de hábitos diferentes, e é maravilhoso. Agora, eu estive no meio francês, eu fui no liceu francês, a maioria dos países onde eu morei, sendo criança, então obviamente a experiência era aquela, mas também sempre conectando com pessoas do lugar, do país. Quais foram as principais diferenças culturais que percebeu em cada país? Bom, sendo canadense, morando na África, especialmente o primeiro país, Argélia, era uma transformação, era uma mudança total. Para mim, mas para meus pais, porque a gente não pode esquecer que sendo criança e viajando com os pais, a experiência que a gente tem é muito através dos pais. Então, isso me faz pensar também que eu, como mãe, e tendo a minha filha aqui comigo no Brasil, a experiência dela depende muito da minha. E como eu abordo o contato com as pessoas, as experiências, eu coloco em atividades diferentes para ela se conectar. Por exemplo, na Argélia e no Niger, a gente na escola francesa fizemos muitas amizades com franceses, mas pessoas de outros países, e tivemos atividades, saímos da cidade, a gente viveu muitas experiências diferentes. Então, para mim, fez que a diferença cultural não foi grande, não foi gigante. Eu me adaptei, mas muito graças a meus pais. Por exemplo, na Argélia, eu fiquei impressionada com o deserto. Eu tive a minha primeira experiência atravessando o deserto. Andei em dromedário, que não é o camelo, mas é muito parecido. E é toda uma aventura passeando no deserto, em cima desse animal gigante e sendo criança. Mas isso foi maravilhoso. Depois, no Niger, é deserto, é muito desértico, vivendo a experiência, por exemplo, do Ramadã, porque é um país muçulmano em grande parte, e ver como são as tradições lá do Ramadã, onde vai se buscar o animal que vai se sacrificar para a cerimônia, para as festas, para a comida. Então, pode ser um trauma, mas para mim fez parte da experiência de descobrir como que é essa vida em outro país e com outras tradições. Fazendo amizades com crianças locais também. México já era diferente, eu já era começo da adolescência e aprendi o espanhol, eu não falava nada de espanhol, aprendi e, puxa, aproveitei tanto, íamos muito para a natureza, com amigos. Meus pais eram pessoas que conectavam muito com pessoas locais. Quando digo locais, são pessoas, obviamente, que estão em contato conosco pela escola, mas também pelo trabalho do meu pai ou amizades da minha mãe. E isso faz toda a diferença. E, na verdade, eu gostaria de fazer uma colocação com relação à minha filha. De novo, é isso que eu tento fazer com ela. Conectar ela com pessoas, com amigos, com pessoas, tirar ela do contexto tradicional, vamos dizer, de canadenses ou estrangeiros.
Aqui, quando eu cheguei aqui, fiz o que os meus pais fizeram comigo no México. Coloquei ela nos escoteiros, grupo escoteiro de São Paulo. Maravilhoso, porque aí ela aprendeu português, fechando os olhos, abrindo, já falava português em 2, 3 meses, já se virava, já conversava e tudo. E conectou e aprendeu muita coisa. Então agora a minha filha, ela é escoteira e aprendeu isso, e o grupo ajudou muito a ela se integrar e aprender a língua. E os meus pais fizeram isso também. Então eu diria que toda vez que a gente muda de contexto cultural, de contexto social, essa ideia de conectar com instituições, organizações, atividades locais é muito importante. Não se isolar, mas se conectar. É difícil, especialmente no começo, mas é fundamental. Quais foram os desafios que você enfrentou como criança e adulta na hora de adaptar em diferentes estilos de vida e costumes? Desafios. Desafios é uma palavra grande. Eu diria que muito poucos, porque na verdade os meus pais são quem buscaram as estratégias para, eu falo como criança, como para se adaptar, para a gente estar em contato, para a gente estar bem. Então, eles estando bem, a gente se adaptou bem. Eu não senti desafios grandes. Eu acho que, para mim, o desafio, isso é criança. E adulto, eu diria que a minha resposta para adulto é o que talvez meus pais passaram. E esse tema da transição, que eu acho que é o desafio mais importante. É que toda vez que a gente muda de um lugar para o outro, de um país, de cidade, de estado, enfim, essa mudança grande, tem que se restabelecer a vida, as amizades, os sonhos que a gente tem, adaptar a realização dos sonhos em um novo lugar. Isso eu diria que exige mais energia, é o desafio. E às vezes a gente está cansado e a gente passa muito rapidamente de um país para o outro. No meu contexto de trabalho eu tive tempo de preparação e apoio, mas mesmo assim é exigente. E as pessoas no nosso redor não entendem necessariamente o que a gente está passando. Eu diria a mesma coisa para você, se são brasileiros que querem viver em outro país ou vão estudar em outro lugar e vão se mudar, a experiência é semelhante. Você vai se preparar para morar, por exemplo, no Canadá, estudar ou morar em outro país, e as pessoas têm os preconceitos, mas não vão ter a experiência. Então a gente se sente muito só. Mas isso permite que a gente cresça muito. Eu cresci muito sendo criança, mas também sendo adulta. Aprendi muito sobre mim, porque eu tive que voltar ao que era fundamental para mim. E isso é a solução, saber o que conta para mim. Eu gosto, por exemplo, de correr. Eu gosto de estar em família. Aqui tenho minha filha. Algumas amizades, mas tem coisas fundamentais para mim, o bem-estar, que quando eu cheguei em São Paulo, estabeleci. Eu fui para o parque correr. Mesmo se eu não sabia exatamente onde, mas eu busquei um lugar para correr. Integrei isso no meu dia a dia. Para mim é fundamental. Tem pessoas que vão gostar de assistir filme. Vai lá no cinema, busca uma coisa que você vai fazer, que você vai gostar. E são para superar os desafios, realmente de encontrar as coisas que contam mais para a gente. E para concluir, esse tema da solidão é importante. É importante se conectar, se manter conectado com pessoas no nosso país de origem. Quando era criança, a gente fazia gravações no tape recorder, não sei como chama, assim, enfim. A gente mandava para o meu avô, para os meus avós, e eles escutavam 2 meses depois, quando chegava o correio. Eles enviavam para a gente, mas essa conexão era fundamental. O telefone era outra época, era muito ruim o telefone entre o Canadá e Níger, na África. Era ruim, mas a gente aprendeu a comunicar de outra maneira. Então, manter contatos, saber o que conta para a gente e, no lugar, fazer coisas que contam. Como essas experiências de quando criança influenciaram na sua visão de mundo e sobre diferentes culturas? Uau! Aí eu acho que uma boa maneira de voltar à pergunta inicial, que era como isso me transformou. Eu não seria a mulher e a pessoa que eu sou se não tivesse essas experiências. Eu diria,
aprender que o mundo é gigante, mas ao mesmo tempo o mundo é um só. Os humanos têm muitas coisas em comum, querem se comunicar, querem estar em paz. Mesmo se tem muita guerra nesse mundo, no final de contas, muitas pessoas querem estar em paz, estar conectadas. E estando em vários lugares, a gente descobre. Por exemplo, as experiências que eu tive na Argélia, no momento do Ramadã, com o animal, a tradição dos animais. Por exemplo, na Argélia, os meus vizinhos tinham animais do lado da minha casa. Eu ia sempre lá, na casa deles, ia encontrar, eles cuidavam das vacas e dos outros animais. Eu estava com eles, passava o tempo com eles, aprendi muita coisa convivendo com eles. E era na cidade, né? Eu aprendi o que os humanos fazem no mundo inteiro, mas cada um tem suas características. A comida, aprendi sobre a comida, a diversidade da comida. Aprendi no México a comer comida picante. Eu era criança, tinha 10, 11 anos, mas 11, 12 anos. Mas eu descobri, eu gosto agora da comida mexicana, mas da coisa picante, porque eu aprendi lá. Depois, eventualmente, quando eu estava na universidade, fiz um projeto, eu facilitei um projeto para outros estudantes participarem de cooperação internacional no Chile, nas comunidades indígenas, lá nos Mapuches, mas também no campo. Passamos 2 meses no Chile e ajudei a juntar dinheiro com os jovens para poder viajarmos, porque ninguém tinha muito dinheiro, mas montamos um projeto e moramos no campo. De novo, aprendi, eu ensinei o que aprendi, que é estar em contato com pessoas de outras culturas, conviver no campo, em situação muito básica, mas comendo muito bem comida do campo. Então, é isso, o mundo é grande, é muito diverso, mas temos muitas coisas em comum, e aprendi isso, e aprendi a me ler como pessoa. Eu nem sei mais, agora estou tão acostumada ao tema da adaptação, que para mim é muito fácil, e às vezes eu esqueço que tem pessoas que estão por primeira vez nesse contexto intercultural e não é fácil, mas eu tento facilitar o diálogo entre as pessoas. Através do meu trabalho eu faço isso, mas também com minha filha e com os amigos, porque para mim é fundamental. A vida não poderia ser melhor, não pode ser melhor se não tem. A vida precisa disso para ser boa, essas conexões. Qual mensagem você deixa para quem sonha em viajar pelo mundo? Você pode, tudo é possível, tem que ser criativo, tem várias maneiras. Não espere o programa oficial ou gastar muito dinheiro em viajar. Tem que juntar dinheiro, sim, mas tem que buscar maneiras, oportunidades. Tem programas de cooperação, tem fundações, tem jovens, pessoas que se juntam e viajam juntos para gastar menos. Ou seja, viajar pelo mundo é possível. A única coisa importante é poder viajar, poder ter um passaporte e não ter situação criminosa complicada, porque aí você vai se envolver em situação e não vai poder nem sair do país. Não esqueça isso. Viajar pelo mundo é ser um cidadão responsável, tanto do ponto de vista ambiental que legal. É muito importante. Mas, gente, tudo é possível com a paciência e muita esperança. Tem que se colocar, se visualizar fazendo isso, e não precisa estudar numa grande universidade em outro lugar. Se conseguir, muito bem, mas não é isso. Viajar, às vezes se começa indo para o estado vizinho, depois para o país vizinho, e eventualmente, quando as pessoas descobrem que é possível, não tem limite. Gente, então eu descobri a estratégia que eu aprendi como criança nesse tema da transição internacional, apliquei na minha filha. Quando a gente veio para o Brasil há 2 anos atrás, a Cália não falava nenhuma palavra de português, nada. Um pouquinho de espanhol ainda lembrava, porque ela nasceu em Peru. Então, o que eu fiz? Quando eu soube que tive a confirmação que vinha para cá, a gente começou a escutar televisão, Netflix, de programas versão português. Aí depois, no começo ela brigava: mãe, eu não entendo nada. Eu falava: bom, você vai escutar um pouquinho e depois a gente troca para outra coisa engraçada em português, em francês, porque somos de língua francesa. Mas, eventualmente, quando encontrei filmes da Netflix
acampamento de férias e coisas muito legais do Brasil, ela começou a gostar e não estava reclamando. Chegamos no Brasil, ela entendia um pouco, mas realmente não falava. Eu só me lembro o primeiro dia, chegamos no aeroporto e ela queria, mãe, eu quero falar isso, mãe, eu quero dizer isso. E ela queria falar. Eu falei, filha, tudo bem, hoje é o primeiro dia, fica com paciência. Mas aos pouquinhos, ela realmente aprendeu. Eu coloquei ela nos escoteiros, ela aprendeu muito bem. E na escola, se comunicando com as pessoas, enfim. Então, essa coisa que ela aprendeu muito rapidamente, ao ponto que já 3 meses depois ela já falava português. E, na verdade, o pessoal pensava que ela era brasileira, eu sou gringa. Tudo bem, eu sou estrangeira, mas ela também. E agora, hoje em dia, ela já é daqui, né? Mas a Kali, no começo nos escoteiros ou nos programas, o que você diria da sua adaptação aqui, da sua integração no Brasil? Nossa, eu amo muito quando o Brasil, São Paulo. E quando eu cheguei eu não falava nada, tá certo, mãe. E a pergunta que eu perguntei quando eu não falava nada era... Como que a gente fala, eu não falo português? Aí ela me falou, eu não falo português. Aí eu comecei a treinar, a falar. E quando uma pessoa me falava, oi. Aí eu falava, oi, meu nome é Kalia, eu não falo português. E falando da integração aqui, eu amo muito. É muito bom de viajar em outros países.